Boa noite, meus amigos, minhas amigas. Estamos iniciando mais um programa, como você sabe, sempre um convidado especial. Hoje, aqui na nossa sala VIP na Harmonia Lira, porque o convidado é alto padrão. Eu vou falar aqui do meu amigo, doutor Josué Werder. Ele que é advogado, professor acadêmico, também é endurista, mas hoje o assunto não será nem cavalo, nem universidade. Tudo bem, Josué? Tudo bem, Sérgio. Como vai? Boa noite, senhores espectadores. É um prazer estar aqui, com certeza, hein? O Sérgio me convidou, fiquei muito honrado. Vim tentar colaborar e falar um pouco das coisas que envolvem o nosso mundo, né? Hoje, no caso, o mundo do direito, né? Josué, você acaba tendo uma abrangência maior, porque nós temos hoje, como também na medicina, etc., o advogado especialista em determinada área, certo? Claro, perfeitamente. Qual é o seu trabalho nesse sentido, Josué? Sérgio, a vida faz a gente ir traçando vários roteiros, né? Vários rumos, né? No meu caso, especificamente, eu sou formado em Direito há 35 anos, então já tenho uma bagagem grande. Jovem? Me considero jovem, em alguns aspectos, sim. Né? Depois o que aconteceu? Eu fiz especialização em processo civil, fiz especialização em processo de trabalho, fiz mestrado em direito empresarial, então o leque de conhecimento da gente foi abrindo sobremaneira. Né? Eu sou professor de direito processual do trabalho, né? E a vida também sorriu para os outros aspectos, você sabe, eu sou oficial R2, eu pratiquei muitos esportes, muita coisa foi acontecendo na vida, né? Então hoje eu R2, trabalho... para quem não sabe, é o oficial da reserva, né? Que do Exército Brasileiro. Eu sou do Exército Brasileiro de Infantaria. Então muitas coisas aconteceram e por conta de você fazer esse direito empresarial, tu tem que ter as coisas muito abertas na sua cabeça. Por quê? Porque embora não seja a minha área de atuação mais frequente, mas por exemplo o empresário, ele vai se divorciar. E normalmente ele quer trabalhar com quem? Com um advogado de confiança dele. Então nós temos que estar apto a fazer isso. Ou amanhã depois é um testamento, pode ser um inventário, ao mesmo tempo está entrando um problema de ordem tributária, como também está entrando um problema trabalhista, uma indenização. Então nós temos que ter uma visão bastante ampla, onde não dá para você ficar só numa área. Certo. É? Você tem que conhecer, como nós Tem um falamos conhecimento... então, na medicina, o clínico geral, o médico de família. Médico de família ou talvez, não só isso, né? O médico de unidade intensiva, né? O médico de UTI muitas vezes. Josué, tu citou um item importante, a questão da relação de trabalho. Com a reforma feita pelo governo Temer, o ano passado, muitas pessoas começaram a dizer, isso vai tirar direito do trabalhador, isso vai esculhambar com a CLT, etc e tal. Porém, a verdade é que o número de processos trabalhistas reduziu drasticamente. Isso é uma perda do trabalhador ou, ao contrário, é um avanço, Josué? Nós temos que analisar isso sobre dois aspectos. Primeiro, né? Eu sou advogado que atua mais para a empresa, né? Embora faça alguma coisa para empregado também, claro. O que acontece é o seguinte, a forma que foi imposta essa reforma, eu acho isso extremamente errada, como aconteceu. Eu penso que foi uma decisão meramente eleitoreira, né? Nós temos o governo Temer caindo pelas tabelas todas possíveis e imagináveis, né? Ele quis um apoio do empresariado e das pessoas com dinheiro, né? Eles puseram uma reforma trabalhista, pegaram todos os pontos onde havia mais frequência de ação, por exemplo, horas extras em itinerário, que é o deslocamento do empregado para o trabalho, em lugares que não tem transporte público e tal. Isso nós vamos cortar. E vários aspectos eles cortaram nessa reforma trabalhista. Mas não foi verificado as bases, não houve uma discussão mais ampla sobre esse assunto, né? Mas tu acha que no Brasil se discute demais e se faz pouco, Josué? Na verdade... Esse não é um dos problemas que nós temos? Na verdade, Sérgio, a estrutura do Brasil, ela é errada há muito tempo, se você me permite. Claro. Né? Quando a coroa portuguesa veio para o Brasil com Dom João VI, ela trouxe 20 mil pessoas da corte para o Rio de Janeiro. Não havia trabalho. No Rio de Janeiro, para 20 mil pessoas, não havia emprego. Até porque eles não queriam ir para a roça. Não, né? Eles se viraram do jeito que deu. Que jeito que foi esse? É fazendo coisa errada. É fazendo corrupção, mutreta. Né? Criando cartórios, criando a divisão de terras. O que fosse possível, cartório. Chegavam a importar, para você fazer uma ideia, cobertores de pele, esqui para esquiar para o Brasil. Esses esqui acabavam virando fechadura de porta, né? Então as coisas começaram errado lá atrás. E eu acho que foi isso que foi trazendo essa corrupção desenfreada que nós temos no nosso país. Porque, veja, você fala do problema trabalhista. Até os juízes
às vezes nós discutimos, eles têm dúvida se foi bom ou se foi ruim, porque também tem as demandas trabalhistas, as demandas de fato elas diminuíram, mas por causa de imposição de penas para o empregado. Ele pode ser condenado a pagar sucumbência, honorários, etc. Eu vou ser um pouquinho mais aí dura nessa questão. A CLT, na verdade, foi baseada na Carta de Lavoro, lá da época do Mussolini, Sim, que era um governo fascista. Fascista. Só que em todos os outros países, que eu posso dizer bem desenvolvidos, as leis trabalhistas quase não existem. A relação ponto a ponto. Não é assim, não. A lei trabalhista ela existe no mundo inteiro. Nós Mas temos a Carta de Lavoro, nós temos a Carta do Reich também na Alemanha, nós temos diversos códigos no mundo, mas basicamente todas originam da Carta de Lavoro, que era a Carta italiana. Do Mussolini. E o Brasil também, a nossa Constituição, a nossa CLT de 43, era de Getúlio Vargas, houve toda uma implementação das leis trabalhistas. E funcionou e funciona bem. Nós não somos um país mau em leis trabalhistas. Nunca fomos. Quando você pensa que os outros países não têm, é porque o americano não tem. Mas eles pensam diferente, é uma força sindical forte. Mesmo assim. Eles funcionam. No Brasil, infelizmente, as forças sindicais nossas, não vou falar todas, né? Mas elas... É o peleguismo, né? É objetivos próprios. O próprio empregador, muitas vezes, pagando para o sindicalista lá para facilitar as coisas e acabaram se enforcando sozinho. Esse é o grande problema. E agora acabou a mamata. Essa mamata acabou, que tem sindicato aí que vai fechar, né? Muitos sindicatos não têm renda, né? Com o fim da contribuição sindical, essa coisa toda, eles estão numa situação péssima. Então, tu achas que daqui para frente o trabalhador pode vir a perder com esta reforma? Eu creio que daqui para frente ele vai recuperar o contrário. Vai acabar recuperando. Recuperar os seus direitos? O próprio presidente atual já comentou em algumas ocasiões que ele quer rediscutir a reforma trabalhista. Ele quer trazer a baila de novo para se discutir, ver o que é viável e o que não é. Quando eu digo que o problema não está na Justiça do Trabalho, eu faço o silogismo com o sistema tributário da Europa e dos Estados Unidos. Se você não paga um tributo naqueles países, vai lhe acontecer duas coisas. Uma, que você vai levar uma multa monstruosa. E depois vai para a cadeia. E vai para a cadeia, a segunda. Né? E isso é ponto pacífico. Sem dúvida. Então você vai... Desde jogador de futebol tudo. O grande empresário. Você vai vacilar, então? Não. Você vai sonegar, você vai fazer isso, vai fazer uma coisa errada? Não vai. Porque a tua empresa pode quebrar com as multas que vêm e você vai preso. Aqui só vai preso. E se fosse o trabalhista a mesma coisa? Nós temos, na Delegacia do Trabalho, temos auditores do trabalho. Eles estão lá para isso, para fiscalizar a empresa. Se eles multassem, a multa fosse efetivamente aplicada e o empregador recebesse a sanção, às vezes inclusive penal, né, talvez não teria chegado ao Poder Judiciário essas questões trabalhistas. Isso foi levado a um plano secundário. Os fiscalizadores, são esses auditores, são poucos, muito pouco num país desse. E isso é tudo, Sérgio, isso não é exclusivamente na Justiça do Trabalho. Se tivesse preocupado sempre o país, vamos fiscalizar, porque você sabe muito bem, quando você vai comandar alguém, você dá a ordem e cobra, comando, né? Se você der a ordem e não fiscalizar, pode não acontecer nada. Então, tem a lei, CC, né? fiscaliza. Comando e controle. Manda e vê se está sendo feito. A lei está sendo feita. Não tem sanção, não tem sanção. E a sanção tem que funcionar. Ela tem que andar para frente. E esse é o ponto culminante do negócio. Aí discute, vão acabar com a Justiça do Trabalho. Grande bobagem. Funciona super bem. Não é uma coisa que veio de ontem a Justiça do Trabalho. Ninguém está começando agora. Eu diria para você, antes da reforma, principalmente, né? Porque a reforma andou engessando algumas coisas, né? Antes da reforma, sempre foi a justiça mais ágil. Sempre Rápida. Foi. Rápida, ágil. Porém, ágil. nem sempre justa. Isso é uma discussão bem mais aprofundada, sabe? Porque existe o princípio que rege o direito do trabalho, que é o princípio da proteção ao trabalhador. Proteger o mais fraco. É um princípio de direito. Porém, né, Josué, muitas vezes o mais fraco é o patrão, que tem que sustentar 2 ou 3 funcionários por ele mesmo não ter a condição, porque a gente está falando sempre de grandes empresas, né? Mas eu me refiro, Josué, naquela empresa que é o patrão aqui, com 2 funcionários, com 1 funcionário muitas vezes, e que demanda também, demandava muito na justiça. Você pensa em uma lanchonete que tem um chapeiro, condenado a 20 mil reais. Fechou. Isso, fechou, acabou a empresa. Então mas antes da gente fechar essa parte, a gente vai tomar uma água, daqui a pouquinho a gente volta
conversando. Também eu quero saber sobre a reforma que ele falou sobre corrupção, né? Será que ele tem aí uma opinião formada sobre isso? E também a CPI da toga. Você sabe o que é isso? Será que nós vamos ter uma avaliação e principalmente uma investigação dentro da justiça? Um instantinho só. Nós já voltamos. Na Imobiliária Zibel você tem tudo para o aluguel, também para compra, venda, confiança, tranquilidade, uma equipe especializada para que você não se incomode. Portanto, se estiver procurando um imóvel, seja ele comercial, industrial ou residencial, o endereço qual é? Zibel, a imobiliária do aluguel. O nosso movimento é para ajudar pessoas a alcançar felicidade. Para isso, reunimos em um só lugar profissionais de referência em ortopedia e traumatologia, com excelência na tecnologia de exame e atendimento extremamente humanizado. IOT, Instituto de Ortopedia e Traumatologia. Viver bem é estar em movimento. Nós estamos aqui no oferecimento da Fullport de São Francisco do Sul, que nos dá o apoio cultural, também da Drogaria Catarinense, uma empresa muito sólida com 100 anos e também que investe na cultura. Igualmente, nós estamos com a Imobiliária Zibel, a imobiliária do aluguel, mas que acredita no apoio à sociedade cultural, certo? E que nós possamos levar até você informações e boas matérias. Dr. Josué Werner continua aqui na nossa conversa. Bloco anterior nós falamos a respeito da reforma trabalhista, mas agora nós temos uma lei do Moro no Congresso Nacional que trata da questão da corrupção e também do crime organizado. Qual é a tua opinião, rapidamente, Josué, sobre isso? Sérgio, o que o Moro está fazendo já deve ter sido feito há muito mais tempo. Nós temos que mudar todo um conceito acerca do combate à corrupção. Veja, o grande problema disso é que quem vai votar essas leis são os políticos. E isso me preocupa sobremaneira. Você vê o nível que nós teremos de interferência no Congresso contra tudo aquilo que possa lhes prejudicar será grande. O Moro vai ter muita resistência, assim como o presidente atual também terá muita resistência por parte dos parlamentares. Né? Quais são os pontos que você considera os mais importantes que não poderiam ser atingidos, Josué? Sérgio, você veja, a questão de você perder o direito de mandato, essas coisas, isso vai continuar, eu não tenho receio sobre isso. A questão principal era a punição mesmo, na pena, né? É a cadeia, a devolução do dinheiro, você buscar onde efetivamente foi parar esse dinheiro, esses bilhões e bilhões e bilhões, né? Isso tem que ser muito mais bem elaborado, muito mais pensado. O que está acontecendo na Operação Lava Jato tem funcionado maravilhosamente bem, né? Com críticas e mais críticas. Você imagina com a quantidade de pessoas que perderam o seu cargo de confiança, quanta gente insatisfeita nesse país, quantas famílias insatisfeitas, né? São 60 bilhões já resgatados pela Operação Lava Jato. Sim, algo em torno disso. Então, é muito complexo isso, a discussão vai ser bastante ampla ainda. Mas dentro disso, Josué, nós temos também outra reforma, que é a questão da violência, né? O porte de armas, você poder mudar o conceito de quem está atirando, né, da autodefesa, que hoje é complicado. Hoje o policial que atira, muitas vezes é mais atingido, prejudicado, do que quando o bandido o faz contra a polícia. Com né? certeza. Há uma inversão aí, há uma inversão. Qual é o teu conceito sobre essa reforma de a pessoa poder ter porte de armas, o armamento estar mais liberado? Sérgio, a questão é extremamente simples. Quando você quer tomar o poder da forma que eles tentaram tomar o nosso país, impondo uma espécie de uma ditadura, você sabe disso, né? Em diversos PT, países, enfim, PT, PSOL, etc, né? O que eles têm que fazer? Eles têm que enfraquecer o povo. Não só de arma, como de cultura, como de saúde, como de moral, né? Por essas confusões com as nossas criancinhas que eles estavam fazendo,
com as pessoas menos favorecidas da sociedade, às vezes não dando alimentação adequada, ou às vezes não dando a saúde adequada, e por outro lado enchendo de bolsas, né? Enchendo de bolsas para alienar as pessoas, achar que eles são bons. Né? Quando o cidadão não tem... Pão e circo. Pão e circo. Quando o cidadão não tem direito à sua própria defesa, ele fica muito mais frágil. É óbvio que não vai ser um chacrinha distribuindo bacalhau, querem arma, como dizia Neymar de Barros, né? Isso vai ter o seu controle, sim senhor, mas você vai prestar os teus esclarecimentos para a Polícia Federal, a minha arma está aqui, eu tenho outra arma, tem habilitação, não tem habilitação. Por que na Suíça todo cidadão tem fuzil em casa? Né? Até porque a norma diz que o exército é o cidadão. É o cidadão e é permanente. É permanente. Por que no nosso país o exército só escolhe algumas pessoas, as outras são liberados? Todo mundo devia estar bem, né? Sabe, a mulher, o homem, todos deviam ser militares de certa Estados forma. Unidos né? é um país que a gente sabe, o armamento é livre. E um detalhe, é um dos países menos violentos do mundo. Por incrível que pareça. A gente vê muito, Josué, essa questão aí de crianças, escolas, etc. Mas nós estamos falando de eventos pontuais. O dia a dia das cidades são muito violentos. Agora tivemos o caso do país, não é? Da Nova Zelândia, que teve aí aquele louco que matou uma quantidade enorme de pessoas. E lá a arma é liberada. Sérgio, só que tem 30 crimes ao longo do Sérgio, ano no país inteiro. Deixa bem claro. Quem mata, quem usa arma para matar, não é o cidadão de bem. Sabe? Quem usa arma para matar é o bandido. Sabe? Ou um desajustado. Né? Mas o desajustado vai arranjar arma em qualquer lugar. Isso não fique pensando que ele vai comprar uma arma regular ali e vai vir matar, entendeu? Não é essa a questão. Eu quero ter o meu direito de defesa. Supomos uma situação. Você na sua casa está lá sozinho, tá? Você é sua mulher, tá? Né? Você vê alguém entrando porta dentro. Né? Até que a polícia vem aqui, você pode estar morto. Sem dúvida. E às vezes basta um tiro para cima para acabar com o problema. Não estou falando de sair matando todo mundo. Não precisa ter arma para sair matando, não. Isso é uma questão de cultura. Quando usar, o momento que vai usar. São N situações pontuais. A discussão... Agora, não é para nós voltarmos à época do bang-bang e cada um vai entrar nas casas noturnas com um revólver na cinta. Não é isso, né? Claro que não. O porte de armas é diferente do que se tem o uso da arma. Ou seja, na tua casa é uma coisa... O direito de ter uma arma não é direito de portar arma. Isso. São coisas diferentes. Agora, foi coibido de uma forma tão séria o direito de porte de arma, é muito complexo para você conseguir ter direito a porte de arma. Mas tem um detalhe que eu acho isso um absurdo, que as pessoas quase não escutam, né? Para você montar um banco no Brasil, para você criar um novo banco, só com ordem do presidente da República. Só o presidente é que autoriza a criação de um novo banco. Detalhe, nós temos aqui no Brasil hoje, no máximo 10 bancos que comandam a nação inteira. Você sabe quantos bancos tem nos Estados Unidos? Mais de 2.000. Na Alemanha, mais de 2.000. Por quê? Essa economia internacional vem para determinado país e diz, olha, nós temos dinheiro para emprestar. Está aqui, deposita no Banco Central lá um pacote, uma reserva, certo? E o resto ele vai emprestar. Quando mais bancos nós tivermos, menos juros... Concorrência, né? Não é? Por quê? Eu digo, olha, José, eu tenho um banco, você tem outro, o outro tem outro banco, então entre nós três é fácil a gente combinar o preço. Agora, combinar o preço entre 500 bancos, entre 800 bancos, e isso ainda não mudou. Será que o Bolsonaro vai conseguir mudar? Espero que mude. A Caixa Econômica e o Banco do Brasil eram reguladores de mercado. Isso. O que é regulador de mercado? Eles tinham menores juros para os outros bancos não subirem. Hoje eles concorrem no mercado com qualquer Bradesco, Itaú, etc. e tal. De igual para igual, eles tentam concorrer. Digo tentam porque eles não têm tecnologia. Esses bancos foram sucateados pelos governos, os últimos governos, sucateados. Né? Se você for aí esses caixas eletrônicos de banco público aí, você dá risada até, né? Eles estão quase na época da locomotiva ainda, né? Então, tem que mexer sim, tem que mexer e mexer bastante. Eu vou ficar sempre batendo nessa tecla enquanto nós não tivermos mais de 500 bancos no Brasil, banco japonês, banco americano, banco, enfim, de onde for, chinês, muitos chineses têm banco. E eles querem vir para cá. Lógico. Eles querem muito vir para cá. Nós vamos continuar pagando os juros mais altos do mundo. Mas esse é assunto que a gente roda daqui a pouquinho, eu vou continuar com o Josué tomando esta água aqui
no oferecimento, sempre se sabe, aí no apoio cultural da Full Port, da Drogaria Catarinense, também da nossa Zibel, a imobiliária do aluguel, e da IOT, do Instituto de Ortopedia e Traumatologia. Você precisa aí fazer uma revisão nos seus ossos, né? Quebrou, escangalhou, tem que fazer um check-up. Vai na IOT, tá certo? Um instantinho só, nós já voltamos. Toda história tem sua essência. A nossa essência é prestar atenção às pessoas e cuidar. Através da história, crescemos, nos superamos, nos transformamos, sempre cuidando das pessoas com dedicação, porque essa é a nossa essência. Nascemos para isso. 100 anos de uma vida de pessoas dedicadas a pessoas. Isso nos faz mais humanos. Ontem, hoje e sempre. Drogaria Catarinense, 100 anos. A gente cuida de você. Já estamos de volta com o advogado Josué Werner, que nos blocos anteriores falamos a respeito da reforma trabalhista e também da reforma que se quer estabelecer contra a corrupção e para baixar a violência. Mas agora é a vez da Previdência Social. Muito também está aí na pauta do Congresso Nacional, essa Previdência que a cada dia tem um formato novo, Josué. Perfeitamente, Sérgio. A Previdência, gente, nós temos que analisar primeiro o que é a Previdência Social. A Constituição da República, ela prevê, no artigo 201, o que é o sistema da Previdência Social no Brasil. Então, nós temos, na Previdência Social, o apoio aos inativos, que são os aposentados e pensionistas. Nós temos a saúde, né? E assistência aos desamparados, que são pessoas que têm privação de saúde no aspecto financeiro, né? Por exemplo, inválidos, problemas mentais, deficiências, física, né? Etc. E tal. Então, esse é o objetivo principal. Isso está na Constituição, isso não será mexido. Cláusula pétrea, né? Vamos chamar de cláusula pétrea. Mas, para isto funcionar, tem que se analisar de onde vem o dinheiro, que é o custeio. Uhum. A Previdência Social, o dinheiro dela vem de 3 locais. Ele vem da própria União, União é o governo federal, através de orçamento para cobrir a Previdência. Ela vem da contribuição social, que é esse que é descontado do empregado e do patrão. E ela vem de outras fontes também, determinadas por lei. Então, o que acontece? Se a Previdência hoje fosse se manter exclusivamente com o dinheiro do empregado e do empregador, ela estaria num déficit trilhardário. Ou seja, ela não se paga de jeito algum. Tem que vir dinheiro da União e das outras fontes. Quem são essas outras fontes? Por exemplo, 40% de todo o dinheiro arrecadado com leilões da Receita Federal, sabia disso? Vão para a Seguridade Social. 50% de tudo que é arrecadado com o tráfico internacional de entorpecente vão para a Previdência Social. E o lucro líquido das loterias federais. Você às vezes se pergunta assim, mas para que serve essa loteria? Para que serve? Não, o lucro dela vai ajudar a sustentar a Seguridade Social. E qual é a briga hoje grande, né? Precisa de dinheiro da União. O dinheiro da União é o dinheiro que vem dos tributos, dos impostos. Né? Que imposto é esse? Contribuição Social sobre o lucro, COFINS, né? São dinheiros que vêm da União Federal para sustentar isso. Mas isso está chegando num ponto, e vai chegar muito em breve, que se não se resolver logo, vai explodir o nosso país. Nós estamos daqui, nós temos um prazo, Sérgio, de no máximo 20 anos. Não chega lá, José. Máximo 20 anos nós estaremos utilizando para subsidiar a Receita Federal 1 de cada 4 dinheiros que entrar. Todo o dinheiro do governo federal?
arrecadado vai ter que ir para a Previdência Social. Para pagar a E aposentadoria. se ele for para a Previdência Social esse dinheiro, nós não teremos investimento mais em saúde, Nada. educação, segurança pública. Os impostos é só para pagar. Transporte, tudo que Aconteceu vai isso com a Grécia. para pagar a conta. Aconteceu com a Grécia, Isso- aconteceu com Espanha. Né? Agora, Isso desencadeará com certeza uma convulsão social muito grande. Haverá inflação, haverá desemprego. Então, quando muitas entidades de classe hoje são contra a reforma da Previdência, inclusive a OAB, né, se posiciona contra, porque são direitos adquiridos, e isso, aquilo, que está mudando muita coisa, e tem que mudar, né, tem que mudar, mas com uma boa discussão da sociedade. Né, há que se ter uma discussão. Mas é necessário, é imperioso que se mude. Um exemplo, hoje está para entrar as propostas em relação aos militares. Né? A contribuição do militar é 7,5% hoje, do rendimento dele para a aposentadoria. Vai passar para 10,5%. Isso em 10 anos vai dar uma economia para o governo de 60 bilhões em 10 anos. É bastante dinheiro, 60 bilhões. E, ao meu ver, é pouco ainda. Né? Porque nós pagamos bem mais do que Sem eles. dúvida. Né? E também uma reforma mais ampla em relação aos servidores públicos federais também. Tem muita coisa para ser acertada e tem que ser discutido. Engraçado, Item Josué. a item, né? é engraçado que eu tenho a certeza absoluta de que as brigas maiores para não se reformar são dos que mais ganham, certo? Não tem Das dúvida. instituições, da justiça, das instituições do poder legislativo, do executivo, aqueles maiores salários que correm o maior risco de baixar o seu padrão de vida é que fazem o barulho. Né? Porque o cidadão que depende do INSS, que tem lá na faixa de 2.000, 3.000, 4.000 de expectativa de salário dali para frente, que a cada ano perde um pouquinho, esse não está nem com força de bater lá no Congresso Nacional. Não há mobilização suficiente. Você me dá uma parte. Semana passada foi divulgado nas redes sociais os maiores salários de Santa Catarina. É uma vergonha. Né? Então, tinha pesquisador, que eu não sei nem de onde que é o pesquisador, com um salário de 126 mil reais por mês. Não, vários. E outros cargos mais, né? Salários de mais de 100 mil reais por mês. Aí estamos discutindo aqui a aposentadoria de um salário, de 2.000, mil e poucos reais, né? Essa discussão que tem, e essa turma ganhando uma fortuna. Agora, quem é o responsável por isso? O responsável por isso tem um órgão também. Antes eu falei do auditor do trabalho, mas tem o Ministério Público. Ele é o custos legis, ele deve fiscalizar o cumprimento correto da lei. Mas aí Quem vai julgar? A justiça. A justiça. Muito que bem. Vocês sabem que existe um teto máximo de salário, que se equipara ao Supremo, cargo mais alto do Supremo Tribunal Federal. É hoje 32 mil reais. Está balizado com o da presidência da República. Balizado perfeitamente. 32 mil reais. Como é que ganha 100? Ah, porque tem auxílio disso. Ah, isso não é salário. Auxílio daquilo não é salário. Auxílio moradia, auxílio não sei o quê. E uma série de auxílios. Desculpa a expressão, mas é uma bandalheira. Uma bandalheira, uma vergonha, né? Mas se eu fizer uma ação popular, né, pedindo para o juiz me despachar que ninguém em Santa Catarina possa ganhar mais que os 32 mil reais, né, aonde será que eu vou conseguir uma sentença favorável? Nunca mais o Josué ganha coisa na justiça. Aliás, tu é a favor da CPI da toga? Totalmente, absolutamente sim. Tem que investigar. Tem que investigar, sim. Uns anos atrás, eu veranei em Balneário Camboriú, eu conhecia mais de 12 desembargadores que tinham um apartamento em Balneário Camboriú. Um apartamento em Balneário Camboriú, você sabe quanto custa de frente para o mar? Os senhores sabem quanto 2 custa? milhões, 3 2 milhões? milhões, 3 milhões. Não tem salário que pague. Você financiar lá pagando 5 mil por mês não vai comprar nunca. Então o dinheiro vem de algum lugar. De algum salário Alguém a mais. deve pesquisar isso. Não é minha função, não, mas o Ministério Público, com certeza. E aí a gente está falando, sabe, o que é essa CPI da toga, Sérgio? É porque em Brasília, alguns senadores querem criar um processo de investigação como se fosse uma lava-jato, mas focada dentro da própria justiça. Em relação ao Supremo, em que dizem que o ministro, né, Santos lá, o abobalhado, na minha opinião, o sapo, enfim, não posso Gilmar falar. Mendes, tá falando? Tu falou, mas eu acho aquele um abobalhado. Enfim, você processado, talvez, né? Mas ele também nem escuta. O abobalhado, né, tem, sabidamente, casas em Portugal, propriedades em Portugal. Ele viaja 12 vezes ao ano para Portugal para acompanhar os seus negócios lá. Tem investimentos aqui no Brasil faraônicos.
Com 37 mil de salário, Josué, que tu falou, que é o máximo? 32. 32. Deveria ser. Uma loucura. Isso tem que investigar. Sérgio, gente, vamos acordar. E os políticos, né? Como é que um vereador, né, ele consegue ter uma bela casa na praia, uma bela casa em Joinville, né, um sítio, um deputado enorme, gigante, você sabe alguns que tem por aí, e da onde o dinheiro é incompatível com o ganho. Então é óbvio que o dinheiro está saindo de algum lugar indevido, né? Fruto da corrupção, fruto de mutretas e etc. e tal. E para isso nós temos que nos unir. A sociedade tem que estar unida para combater esse tipo de coisa. Sem dúvida. Talvez agora é o momento de apoiar um novo governo que está ali. Né? Você não precisa ser Bolsonaro, mas você tem que ser Brasil. Você tem que lutar por um Brasil melhor. E o Brasil está mudando. E bastante. Eu vi semana passada uma senhora jogar um palito de picolé no chão. Né? As crianças não fazem mais isso. As crianças procuram um lixo, elas já aprenderam o valor do lixo, da conservação. Há uma nova cultura se implantando. Aquela coitadinha do Nordeste, que o pai dela diz assim, vota no fulano, que é o Magalhães senhor, Pinto, vota naquele, Renan Calheiros, etc. e tal, né? Ela não vota mais, porque ela tem acesso à rede social. Ela vai na internet e ela diz assim, não, esse é malandro, esse não vale. Então, a cultura já começou, a revolução que será cultural já está começada e vai melhorar. Ela é mais lenta, mas ela não tem sangue. Josué, muito obrigado pela sua entrevista. Antes da gente acabar com frase final ou fala final, eu quero dizer o seguinte, saímos de uma eleição agora para o governo federal, deputados, enfim, senadores. Acompanhem o voto do seu deputado, do seu senador. Vá lá, olhe na internet, tem todas as informações aqui da nossa região, quem é que está a favor da Previdência, quem é que está a favor da lei a respeito da corrupção. Tudo isso você tem que compartilhar. Não adianta falar com o Sérgio Silva apenas aqui na televisão, eu até posso repercutir com o Dr. Josué, mas isso a nível de rede tem uma montagem, uma dinâmica diferente. E vamos ter agora eleição para vereadores e prefeitos. Condicione uma coisa na outra. Vê aquele candidato a prefeito que está se apresentando, com quem ele está andando lá em Brasília, aqui no estado. Diga-me com quem anda, que eu te direi quem és. E eu estou bem acompanhado do Dr. Josué Werner. Muito obrigado. Muito obrigado, foi um prazer enorme. Estamos à disposição o dia que precisar, que pudermos comparecer para discutir outro assunto também. Muito bem. De outra ordem. Próxima vez será cavalo. O homem é campeão nacional de enduro, mas esse assunto é um outro momento. Muito obrigado a você, aos nossos apoiadores, e eu volto próximo programa com outra grande entrevista. Até lá!